Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Aprovação PGE. Em instantes, a sua aula de revisão vai começar. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 11 de novembro, teremos a Black Friday do Aprovação PGE com descontos incríveis, oferta em dobro e deixa eu te falar. Se você clicar no link que está aqui nessa descrição, você vai ter acesso a todas as informações e de quebra a um curso gratuito de jurisprudência. O nosso mapa da jurisprudência, estudo direcionado dos informativos do STF, do STJ. Basta se inscrever na nossa Black que você já vai ter acesso imediato a esse curso de forma gratuita. Então não perde tempo, se inscreve na nossa Black e agora uma boa revisão. Olá, olá! Cheguei! Direito Empresarial na área, comigo, professora Mariana Costa. Quero registrar minha alegria de estar com vocês hoje, meus futuros procuradores e procuradoras do Espírito Santo, do Mato Grosso e de Tocantins, tá? Tenho hoje uma missão só uma, que é qual? Revisaço! Vamos gabaritar as questões de direito empresarial na prova de vocês. E antes que a galera do Espírito Santo diga assim: opa, hoje vou poder descansar, meu edital não tem direito empresarial. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu, direito empresarial, sou o sócio oculto da prova de vocês. Eu vou provar por quê, tá? Enquanto Tocantins e Mato Grosso trouxe lá explicitamente direito empresarial, junto com o direito civil e com o direito agrário, mas está lá do direito de empresa, tá? Vamos revisar os pontos mais importantes, quiçá todos, do edital de vocês. No Espírito Santo, a banca fez o seguinte, disse assim: como muitos alunos não foram alunos da professora Mariana Costa, não gostam do direito empresarial, eu vou dolosamente excluir o direito empresarial do meu edital para alcançar o maior número de quê? De inscrições. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não comece a enviar lá para a banca, não quero confusão, é só uma brincadeira. Mas o fato é que, apesar de não estar explícito direito empresarial no edital de vocês, diversos pontos ao longo do conteúdo programático são de direito empresarial e que, por essa razão, vão ser revisados hoje. Quer ver? Desconsideração da personalidade jurídica, sociedades. O edital, inclusive, trouxe sociedades e ainda falou sociedades de fato. Falou ainda de responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. Além de ter trazido também as associações e as fundações de modo expresso. Então, fiquem comigo, não me abandonem, que esses pontos que traremos hoje vão fazer falta se vocês me abandonarem. Sem mais delongas, vamos começar justamente sobre quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 44 do nosso Código Civil, tá? Lembrando que esse artigo ele não está na parte especial no livro destinado ao direito de empresa, mas ele é muito importante para a gente hoje, tá? Por quê? Especificamente porque esta é na verdade, é a minha primeira aposta para a prova de vocês. Artigo 44, inciso 7º. São pessoas jurídicas de direito privado, os empreendimentos de economia solidária. Gente, olha só. Esses empreendimentos, eles foram trazidos para o nosso Código Civil em 2024, Lei 14.068, a Lei Paul Singer, tá? Lá no finalzinho de 2024. E esse dispositivo, ele ainda não chamou da maneira que deveria a atenção dos examinadores. Razão pela qual eu firmemente aposto que vai estar na prova de vocês, tá? E quem são esses empreendimentos da economia solidária? Olha só. Primeiro ponto importante, não é uma grande novidade prática do ordenamento jurídico brasileiro. Ele é uma novidade no Código Civil, mas eles existiam não como pessoa jurídica autônoma, mas eles eram uma qualificação de direito administrativo atribuível a qualquer tipo de pessoa jurídica, tá? Então, assim, eles já existiam como uma qualificação de direito administrativo. Agora não temos mais dúvida, especialmente para fins de prova, pessoa jurídica autônoma. E vocês vão lembrar deles, vão lembrar primeiro de mim
vão agradecer demais eu ter trazido esse tema hoje, mas depois vocês vão lembrar que falou-se em princípios de autogestão, estamos diante de um empreendimento de economia solidária. Por quê, gente? Porque esses empreendimentos de economia solidária, eles têm como principal característica uma gestão horizontal, tá? A organização do empreendimento, tá? Que tem como objetivo atividades de organização da produção, comercialização de bens e serviços, distribuição, consumo, pode ter como objeto distribuição de crédito também, tá? Desde que, observados os princípios da autogestão, comércio justo e solidário, e essa característica aqui, que é a gestão democrática e participativa. As decisões no empreendimento de economia solidária, as decisões elas não vêm de cima para baixo, tá? Não existe uma cúpula, tá? As decisões, elas são democráticas e participativas. É todo mundo junto vivendo numa democracia e decidindo conjuntamente os rumos do empreendimento, tá? Então, essas são as principais características. Ainda, outra característica importantíssima, anotem aí. Os empreendimentos de economia solidária não possuem finalidade lucrativa. Os lucros, eles vão ser distribuídos entre os membros ou vão custear a estrutura e até mesmo servir de auxílio a outros empreendimentos de economia solidária que estejam em situação de vulnerabilidade, tá? Então, empreendimentos de economia solidária, eles não têm ausência de finalidade lucrativa, tá? Essas são as principais características. O nosso Código Civil, ele trouxe outra característica também, que é a seguinte. Parágrafo 2º desse artigo 44. As disposições concernentes às associações vão ser aplicadas subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária, tá? E também as sociedades lá do direito de empresa, tá? Do livro 2 da parte especial. Mas falou-se em empreendimentos de economia solidária, não havendo normas específicas, vão ser aplicadas subsidiariamente as normas das associações. Tudo bem até aqui, gente? Estão comigo? Espero que sim. Ainda, falando das pessoas jurídicas e privado. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Mariana, você pulou, errou. Não tem aí o inciso 6º. Por que não tem, gente? São as antigas EIRELIs, empresa individual de responsabilidade limitada, que já foram tarde, que Deus as tenha. Não vamos lembrar delas, tá? Fugiram, morreram. Sobre associações, quero trazer alguns pontos importantes. Primeiro, assim como os empreendimentos de economia solidária, as associações, elas se organizam para finalidade não econômica. A associação não busca o lucro. Segunda característica, a união de pessoas. Então, associações são união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Tudo bem? Não existe a finalidade econômica. Mas, se tiver lucro, aí vai investir em novos benefícios para a própria associação, mas não busca o lucro. Pode ter lucro? Pode, mas aí não vai passar para... Não vai ser alcançada uma finalidade. Esse lucro ele vai ser revertido em benefício da própria associação, tá? Ainda. Duas características muito importantes das associações. Primeiro, não existe entre os associados direitos e obrigações recíprocos, tá? Entre os sócios, mas os sócios, eles vão ter, regra geral, direitos iguais. Exceção, o estatuto pode instituir categorias com vantagens especiais. Então, se tiver assim, os associados não têm direitos, falso. Mas se tiver, os associados não têm direitos recíprocos, verdadeiro,
tá? Porque eles não têm direitos e obrigações recíprocos, mas eles têm direitos, e os direitos e regras são iguais, salvo se o estatuto prevê uma categoria com vantagens especiais, tá? Da mesma forma, regra geral, o associado, a qualidade de associado, ela é intransmissível, salvo se o estatuto tiver uma previsão de maneira diversa. Mas, regra geral, ele é intransmissível, tá? Um spoiler do final da aula, mas é importante lembrar, já saber, na verdade, que é admissível uma desconsideração da personalidade jurídica de uma associação civil. Mas atenção, a responsabilidade patrimonial, ela vai se limitar, ela vai ser exclusiva aos associados que detenham posição de poder na condução daquela associação. Então, é possível a desconsideração, sim, mas a obrigação patrimonial, que é a obrigação que gerou a necessidade de consideração, ela só vai ser suprida pelos sócios que tenham posições de poder, tá? Isso é uma decisão dos tribunais superiores e é importante lembrar que a decisão, ela é muito clara, tá? Associados que estejam em posição de poder. Não fala em se beneficiaram diretamente pelo abuso, não. Posição de poder, tá? Sobre associações, tá? É importante dar uma lida, artigo 53 a 61, tá? Quero dar uma última palavrinha, ainda falando dessas pessoas jurídicas não empresárias, quero falar das fundações. Artigo 62 a 69 do nosso Código Civil. Primeira característica importantíssima da fundação. Enquanto da associação eu falei de reunião de pessoas, aqui eu vou falar o seguinte. Fundação, ela é uma dotação especial de bens livres. Associação, reunião de pessoas. Fundação, dotação de bens. Não se fala de pessoas aqui, tá? Bens o quê? Livres, desafetados, tá? Para criar uma fundação, o que é necessário? O instituidor, ele precisa fazer uma escritura pública ou um testamento, tá? Dotando, né? Realizando a dotação especial desses bens e especificando o fim a que se destina. Qual é o fim, Mariana? Parágrafo único do artigo 62, existe uma lista de finalidades. Assistência social, vamos dar uma lida lá, mas é o que tem lá? Saúde, assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio, segurança alimentar e nutricional, direitos humanos, promoção da ética, cidadania, democracia e direitos humanos. Ainda pode ser uma fundação para atividades religiosas, tá? É bom dar uma lida lá nesse parágrafo único, mas é isso. Quem vai velar pelas fundações? Ministério Público, né? Se ela for o Ministério Público do estado onde ela for situada. Se ela passar de um estado, né? Se a fundação ela estiver em vários estados, cada estado, cada Ministério Público vai ser responsável às atividades realizadas dentro dele. O Ministério Público da primeira sede da fundação, não. Parágrafo 2º do artigo 66, ele diz lá, se se estenderem a atividade por mais do Estado, caberá para cada um deles as atividades ao respectivo Ministério Público, tá, gente? Então, é isso. Eu acho que sobre fundação, mais importante é isso. Ainda tem uma observação. Banca adora isso, especialmente tanto a Sebasp como a FCC, elas adoram, nunca vi. Mas é o seguinte, o artigo 62, ele diz para a gente que o instituidor vai fazer, por escritura pública e testamento, a dotação, e ele vai declarar nesse instrumento a maneira de administrar essa fundação, tá? Agora, se o instituidor ele não elaborar o estatuto no prazo determinado pelo próprio instituidor, ele vai dizer no prazo que ele vai elaborar o estatuto da fundação, né? Se ele também não disser nenhum prazo, ou no prazo, passou o prazo que ele próprio instituiu, ou ele foi omisso em relação a esse prazo,
180 dias depois, essa incumbência, a realização, a elaboração do estatuto, ela vai ser uma atribuição do Ministério Público, tá? Então, muito importante, porque as bancas adoram essa previsão, tá? Agora, falando diretamente, falei das associações, falei das fundações, falei dos empreendimentos, tá? Vou pular partidos políticos e organizações religiosas, porque vocês vão ver isso em direito constitucional com mais profundidade. Sociedades. Quem são as sociedades? Olha só, artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços, lembrando que serviços somente quando o tipo societário específico permitir, para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Gente, diferentemente das associações, diferentemente dos empreendimentos de economia solidária, nós temos aqui lucro, finalidade econômica, certo? E também temos outra característica que vai distinguir a sociedade das fundações, porque nós temos uma reunião de pessoas. Então, essas são as sociedades. E as sociedades, elas vão se dividir de duas maneiras. As sociedades, elas podem ser sociedades simples ou sociedades empresárias. Mas, Mariana, qual a principal característica das duas? Finalidade lucrativa. Seja empresária, seja simples, a sociedade, ela busca, os sócios, eles buscam o lucro, certo? Nas duas categorias. Olha só, quem é a sociedade... Gente, cadê meu artigo? Aqui. Quem é a sociedade empresária? Nosso código, ele não trouxe o conceito de empresa, tá? Ele trouxe o conceito de empresário, que é quem? Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Eu não vou destrinchar esse conceito, vocês já estão cansados de conhecê-los, tá? Mas empresário é quem exerce atividade econômica organizada, concatenação dos fatores de produção para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ponto final, tá? Esse é o conceito de empresário, né? Então, sociedade empresária, por seu turno, é quem exerce atividade empresária. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro na junta comercial competente. E considera-se sociedade simples as demais. Qual a conclusão que temos aqui? O conceito de sociedade simples, ele é alcançado por exclusão. Não se tratando de sociedade empresária, estamos diante da sociedade simples, tá? Essa é a regra geral. Diferença entre as duas, a sociedade simples vai ser registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e a sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais, tá? Ainda em relação ao conceito, é importante a gente lembrar que não se considera empresário aquele que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Qual é a regra? Não se trata, eu costumo dizer muito isso. Essa previsão não se trata de uma discriminação com o médico, o engenheiro, o fisioterapeuta, o veterinário. Não é uma discriminação, é o contrário. É uma garantia constitucional, lá do nosso artigo 5º, que diz que é livre o exercício de qualquer atividade, ofício ou profissão. O que o legislador trouxe aqui é o seguinte: você que quer apenas exercer a sua profissão não precisa se submeter às burocracias de ser empresário. Registrar na junta comercial, apresentar a documentação contábil, escolher um nome empresarial, não precisa. Você vai lá e exerce a sua profissão. Agora, se você começar a ter os elementos de empresa, que é vários funcionários,
concatenação dos fatores de produção. Se você está se distanciando do exercício da sua profissão de médico, de engenheiro, de contador, e você está começando a gerir o empreendimento, aí você está constituindo um elemento de empresa. Este é o conceito. Recentemente, eu vi, né, passando no feed, né, no Instagram, uma pessoa falando assim, a pessoa que não tem empregados, que trabalha em casa, que não trabalha com internet, não é empresa. Não é assim, gente. Depende dos fatores de produção, da concatenação e, principalmente, o Código Civil, ele só exclui profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Ponto final. Então, essas situações, trouxe na prova, falou de científica, literária ou artística, você pode excluir se não trouxer os elementos de empresa, tá? Não trouxe nenhum desses, não pensa muito não, gente. É empresa, tá? É empresário. É empresário individual, tá? É um empresário irregular, porque ainda não construiu sua empresa. Pode ser. Mas não, ele não está excluído pelo simples fato dele trabalhar sozinho, dele trabalhar de casa, dele trabalhar com internet. Não é esse o ponto, tá? Olha só. Ainda falando de sociedade. O nosso ordenamento jurídico, ele traz duas categorias de sociedades, tá? Não estou falando dos tipos, não estou falando se ela é empresária ou simples. Nós temos duas categorias. Sociedades personificadas e sociedades não personificadas, certo? Quem são as sociedades não personificadas? As bancas de vocês, Sebrasp e FCC. Ama, e aliás, outras também, a FGV ama essas danadas aqui. São as pessoas que não têm registro ainda, tá? Elas se dividem em sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Duas modalidades de sociedades não personificadas. Diferença entre elas. Primeiro, a sociedade em comum se trata da sociedade que está em processo de formação. É a sociedade que pretende, os sócios, eles estão iniciando o empreendimento. Os sócios pretendem promover o registro. Artigo 986 do Código diz o seguinte: enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, não pode ser por ação, porque a sociedade por ações não registrada é regulamentada lá pela Lei das Sociedades por Ações, tá? A 6404. Aqui são as sociedades que não são por ações, vão ser regidas pelo disposto neste capítulo 1, observadas e no que forem compatíveis as normas da sociedade simples, né? Sociedade não empresária, tá? Quais são as principais características da sociedade em comum? Primeira característica: responsabilidade dos sócios. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus. Mexi, abaixei, foi tudo aqui. Deixa eu achar. Cadê aqui? Responsabilidade entre os sócios, tá? Os sócios. Peraí. Houve invasão aqui no meu quarto, gente. Desculpa. Olha só. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, tá? Mas os terceiros podem provar de qualquer modo em direito admitido. Então, entre os sócios, somente se houver um contrato. Foi levado a registro? Ainda não, senão não seria uma sociedade em comum. Mas somente por esse instrumento, por escrito, é que pode se provar a sociedade entre eles, tá? Mas o terceiro, ele pode provar de qualquer maneira, tá? Inclusive, já foi reconhecido pelo STJ, tá? E pelo STF. Recurso especial, a prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios, tá? Que mais? Patrimônio. A sociedade em comum pode ter patrimônio? Pode. Mas, Mariana, como é que ela vai ter patrimônio se ela ainda não tem CNPJ? Esse patrimônio, ele é chamado de um patrimônio especial. E os sócios, eles são titulares em comum
deste patrimônio. A prova do ENAM não é objeto de estudo de vocês, né? O ENAM é a prova, o Exame Nacional da Magistratura. Eu, salvo engano, foi no ENAM 2, no 1 ou no 2, caiu uma questão que dizia o seguinte: o patrimônio da sociedade em comum, ele é de titularidade da sociedade. Falso. Ele é de titularidade dos sócios? Também não. Ele é especial. Ele não é nem dos sócios, nem da sociedade. Os sócios são titulares em comum. Ele está ali no limbo. Ele é como se ele saísse do patrimônio dos sócios, mas como não tem CNPJ ainda, ele não foi inserido na propriedade da sociedade. Ele fica ali no meio do caminho. Patrimônio especial. É assim que vai estar na prova de vocês, tá? E aqui é a cereja do bolo. Galera do Espírito Santo, presta atenção aqui, porque lá falou responsabilidade dos sócios. Não disse que modalidade de sócio era. Então, olha só. Qual é a regra geral de responsabilidade de sócios no ordenamento jurídico brasileiro? Gente, independentemente de se tratar de uma sociedade de responsabilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada, de se tratar de uma sociedade personificada ou não personificada, a regra é essa questão aí, benefício de ordem, que é o seguinte: os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Isso é o artigo 1024 do Código Civil. Isso se chama benefício de ordem. O benefício de ordem é uma prerrogativa advinda da existência da personalidade jurídica que traz um escudo protetivo, uma separação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio das pessoas que a integram, né? Isso aqui, então, esse escudo protetivo aqui é a própria PJ. De um lado, tem o patrimônio dos sócios, patrimônio dos sócios, e do outro lado, o patrimônio da PJ. Mas, Mariana, os sócios têm propriedade ilimitada, então eles podem responder além das suas cotas, das suas ações. Beleza. Mas, primeiro, regra geral, execução no patrimônio da própria sociedade. Artigo 1024. Primeiro se executa os bens sociais, depois o patrimônio da sociedade. Essa é a regra, tá? Só que aqui, na sociedade em comum, essa regra é mantida, excepcionalmente, para aquele que contratou pela sociedade. Conclusão: na sociedade em comum, o patrimônio do sócio que contratou pela sociedade pode ser executado antes da execução ser realizada no patrimônio especial. Entendido, gente? Esta é a conclusão, tá? Olha aí, a solidariedade, essa solidariedade que está aqui, ó. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Essa solidariedade, ela é subsidiária em relação à sociedade. Entre os sócios, solidariedade. Entre os sócios e a sociedade, nós temos uma subsidiariedade. Isso é o que está aqui nesse meu belíssimo desenho. Quem disser que essa minha linha não está reta, não passa, tá? Por favor, vejam uma linha reta aí. Se não está vendo, é um montão de vocês que está troncha. Para mim, ela está retíssima. Segunda modalidade de sociedade não personificada, a sociedade em conta de participação. Eu confesso que eu não sabia, mas recentemente eu descobri que no projeto do novo Código Comercial, em trâmite no Congresso Nacional, esta pessoa aí, ela está sendo, no projeto, ela é retirada das sociedades empresárias, tá? Ela vai lá para contratos empresariais, salvo engano. Por quê? Porque a sociedade de conta de participação, ela não tem personalidade, porque ela nada mais é senão um contrato de investimento. Nós temos uma pessoa físico-jurídica que tem uma grande ideia, mas ela não tem capital, money, l'argent, para investir no negócio dela. Então, o que é que ela faz? Ela chama sócios para investirem na sociedade não, no negócio dela,
tá? Então, essa pessoa que tem a ideia, ele é o sócio ostensivo. Ele vai atuar em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os investidores dos resultados correspondentes, tá? Esse sócio ostensivo, ele é quem responde, quem exerce a atividade empresária. Somente ele pode ser executado, cobrado e exercer. Se o sócio participante ele resolver trabalhar, ele vai passar a responder também, tá? Na sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo é quem se obriga para com terceiros e pelos resultados das transações e das obrigações sociais realizadas ou empreendidas em decorrência da sociedade. Nunca o sócio participante, que nem é conhecido dos terceiros, nem com este trata. Presta atenção. Aí nós temos a figura do sócio oculto. A sociedade em conta de participação, tanto o pessoal do Espírito Santo como Tocantins e Mato Grosso, se cair sociedade em conta de participação, vocês vão lembrar do direito empresarial no edital do Espírito Santo, tá? Que ele está lá oculto, mas ele está o quê? Presente. Mas no caso ele está presente, o sócio oculto, aqui na sociedade em conta de participação com dinheiro, tá? Última informação sobre o sócio sobre a sociedade de conta de participação, não tem duas categorias de sócios, a repercussão jurídica delas vai ser diferente caso exista um processo de falência. Aliás, não é a sociedade de conta de participação que vai falir, tá, gente? Ela não tem nem personalidade jurídica, não tem registro. Sem registro, não se submete às normas da 11.101. Mas, eu não falei que os sócios podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Se houver a falência do sócio ostensivo, vai haver obrigatoriamente a dissolução da sociedade em conta de participação, a liquidação da sociedade, tá? E o saldo existente vai se tornar um crédito quirografário. Mas, havendo a falência do sócio participante, a sociedade em conta de participação ela continua a funcionar normalmente, mas o contrato vai ficar sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido, tá? Então, não vai haver dissolução, não vai haver extinção, ela vai continuar a funcionar normalmente. Agora, o crédito, ele vai ser tratado no processo de falência simplesmente como um contrato bilateral, certo? Entrando agora rapidinho nas sociedades personificadas, que podem ser de 5 tipos: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e sociedades limitadas. Nome coletivo e comandita simples, gente, estão em total desuso. Quase não existe novos registros desses dois tipos societários no Brasil atualmente, tá? Na praxe empresarial. Em relação à sociedade em comandita por ações e a sociedade anônima, elas são as sociedades empresárias por excelência. Por quê? O artigo 982 nós já vimos, mas o parágrafo único desse artigo ele diz o seguinte: independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Traduzindo, nunca, jamais, em tempo algum, vai existir uma sociedade simples com o capital dividido em ações. Falou em ações, estamos diante de uma sociedade empresária, tá? É a praxe, é a personificação de uma empresa. Por quê? Capitalismo bombando, ausência de pessoalidade entre os sócios, ou seja, se tratando de uma companhia de capital fechado ou de capital aberto, as ações poderão ser negociadas livremente. A diferença é que na companhia de capital fechado, o próprio acionista vai vender para o interessado. Nas companhias de capital aberto, devidamente autorizadas pela CVM, as ações vão poder ser comercializadas na Bolsa de Valores, tá? Mas é capitalismo bombando, negócios, empreendimentos, tá? Isso é a essência da sociedade por ações, regidas pela 6404 de 76. Já que olhamos aqui o parágrafo único, é importante lembrar o seguinte: também, independentemente do objeto, nunca jamais, em tempo algum, uma cooperativa vai ser empresa, tá? Sempre ela é uma sociedade simples, apesar de uma peculiaridade. As cooperativas, elas são registradas nas juntas comerciais.
por uma opção do legislador. Mas, ainda assim, nunca jamais, em tempo algum, vai ser uma sociedade empresária. Sempre uma sociedade simples. Tá, gente? E é o seguinte. Já a sociedade limitada, não. Ela é a mais comum, a que mais se encontra junto com as sociedades anônimas nas juntas comerciais, novos registros, tá? Mas, considerando o meu tempo aqui, considerando que eu preciso fazer algumas apostas no edital de vocês, dentro de direito societário, a minha aposta vai para as operações societárias, que são as operações do dia a dia da empresa que alteram ou o tipo ou a estrutura da sociedade empresária. Por quê? Porque, especialmente para a galera de Tocantins e do Mato Grosso, esse foi um tema explícito no edital de vocês. Inclusive, ela nomeou, ela nem botou operações societárias. O edital colocou lá fusão, cisão, incorporação e transformação. Então, é isso que a gente vai apostar, porque deve ter algum motivo para ela ter colocado assim explicitamente. Começando pela transformação, que é a mudança simplesmente do tipo societário. Você era uma sociedade comandita simples, quer ser sociedade limitada. Você era limitada, quer ser anônima. Você era comandita por ações, quer ser anônima. Nesse caso, não tem mudança do quadro societário, dissolução, liquidação, nada. Você sai de um tipo e vai para outro. É uma escolha dos empresários, tá? É uma alteração na dinâmica do tipo societário. E ponto final, é só isso, tá? Na própria junta comercial, você vai lá e registra essa mudança do tipo, tá? É diferente de uma conversão. Por quê? Porque na conversão, nós temos uma mudança na própria natureza da sociedade. O que é isso? A sociedade simples, ela tem um objeto não empresarial. Ela vai mudar a própria natureza, vai passar a ser uma sociedade empresária. Então, isso é uma conversão. Não está no Código Civil, está numa instrução normativa do DREI, IN 81. DREI é o Departamento de Registro Empresarial e Integração, tá? É apenas a mudança do tipo societário. É diferente de uma incorporação, porque a incorporação ela vai mudar a própria estrutura. Você tem a empresa A, por algum motivo, resolveu querer comprar, absorver a empresa B. B morreu, acabou. Não vai surgir uma nova empresa. A vai continuar a existir, mas A vai ficar mais forte, mais robusto. Não surge uma nova sociedade. É a mesma sociedade com a inclusão de uma nova atividade, uma nova operação dentro dela, tá? Quem aprova, quem realiza essa operação, a incorporadora, ou seja, a que ficou grandona, é quem vai declarar extinta a incorporada e vai lá na junta comercial promover a averbação dessa alteração, tá? Fusão. Gente, fusão o exemplo clássico é a Ambev. Nós tínhamos a Brahma, nós tínhamos a Antártica, as duas fizeram uma fusão, se tornaram a Ambev. Depois a Ambev se juntou com a tal de Embev, né, uma empresa estrangeira, mas enfim, é essa junção, tá? Morreu A, morreu B, passa a ter apenas C, a nova empresa. As empresas anteriores, elas são o quê? Extintas. E aí, gente, essa nova sociedade é quem vai ter a incumbência de inscrever no registro próprio os atos pertinentes a essa fusão. Aqui vocês vão lembrar da Ambev, né? Falei da transformação, da fusão, da transformação, agora eu vou falar da cisão. A cisão ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser total, e aí ela vai se equiparar a uma incorporação, porque a gente tem uma empresa que vai pegar totalmente o patrimônio e a operação de uma sociedade, e essa empresa que foi cindida totalmente, ela vai ser extinta. Então, ela vai se assemelhar a uma operação de incorporação. É diferente se essa cisão ela é parcial. Um próprio exemplo da Ambev. A Ambev fez a fusão, começou a adquirir um monte de cervejaria Brasil afora, mundo afora. Só que ela adquiriu, sei lá, umas cervejeiras de
cerveja artesanal. E ela achou que não era muito o objeto dela, que não era a praia dela, ela já tinha incorporado, olha só, ela fez a fusão, depois ela incorporou algumas outras cervejeiras. Cervejeira não, é cervejaria, né, que chama. E aí ela resolveu se desfazer dessas cervejarias artesanais. Ela vai se extinguir? Ela vai se acabar? Não. Ela só vai tirar da operação dela, tirar do patrimônio dela e da operação dela aquela cervejaria artesanal. Isso é uma cisão parcial. Só vai apenas diminuir o capital dela e vai passar essa operação para uma outra sociedade empresária. A sociedade que absorver a parcela do patrimônio da companhia Cidinda sucede a anterior nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão, tá? Se for uma cisão total, ou seja, uma cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio vão suceder na proporção dos patrimônios adquiridos. Óbvio, né, gente? Não tem como ser diferente. Você não tem como pegar só uma operação da empresa e assumir o todo dela. Então, isso não teria nem lógica. Tá legal? Então, essas são as nossas operações societárias. Passando rapidamente por outro ponto que também é muito importante, é o estabelecimento empresarial. E muita atenção, porque além de estar no edital de vocês, eu estou destacando explicitamente esse ponto, porque vocês, procuradores, que estudam muito tributário, têm uma tendência, são levados ao erro pelo legislador e por outros doutrinadores, a entender o sentido jurídico de estabelecimento diferente do que é para a gente aqui do direito empresarial. O conceito do artigo 1142 do nosso Código Civil é que estabelecimento é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa, seja esse exercício realizado por um empresário individual, seja por uma sociedade empresária. Minha gente, complexo de bens, bens materiais, bens imateriais. Mas estabelecimento não é um local, é um conjunto de bens destinados, afetados ao exercício da atividade empresária. Nunca mais errem isso. Ainda que o examinador de vocês confunda na hora da prova, vocês vão colocar direito. Mas por que eu estou dizendo a vocês que vocês têm o costume de entender, interpretar o sentido jurídico diferente? Lá no direito tributário, do meu irmãozinho lá, que eu não entendo nada, tem uma regra, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma regra que diz assim, né? Se o empresário tiver vários estabelecimentos, ele deve abrir filiais para cada um. E cada um vai ter um CNPJ próprio, derivado do CNPJ da matriz. Eu estou mentindo? Não tem essa regra lá. Só que o empresário, ele não pode ter vários estabelecimentos, porque o próprio estabelecimento já é um conjunto, um complexo dos bens todos, desde que estejam afetados ao exercício da empresa. Não se confunde com local, e o parágrafo 1º do 1142 já disse a gente isso. Esse parágrafo 1º foi adicionado no Código Civil, lá em 2021, pela Lei do Ambiente de Negócios. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial. Esse local pode ser tanto físico quanto virtual. Não é local. Estabelecimento jamais vai ter um CNPJ, né? Porque pelo artigo lá que eu comentei com vocês, a previsão que tem lá diz assim, cada estabelecimento vai ter uma filial, um CNPJ próprio. Não pode, gente, porque ele não é uma pessoa, tá? Ele é um complexo de bens, tá? Muita atenção aqui. Outra coisa que eu ia dizer em relação ao estabelecimento. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial, ele for um local virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o do empresário individual ou de um sócio da sociedade empresária. Olha só. Primeiro lugar, possibilidade do endereço ser apenas, do negócio ser apenas virtual e ainda assim ser uma atividade empresária. É o primeiro ponto. Lá no comecinho eu falei da questão do empresário que trabalha de casa, que trabalha virtualmente, do conceito de empresário. Olha aí, a própria legislação dizendo pra gente que é totalmente possível, né? Segunda coisa, vai ser informado o endereço, mas esse não vai ser sede da empresa, endereço da empresa, não. O endereço para fins de registro. Ponto final. E, por fim, uma outra regra trazida também em 2021, importantíssima, que é o seguinte. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for um local físico,
a fixação do horário de funcionamento competirá ao município. O que é que a gente tem aqui? Uma regra de repartição de competências. Foi colocada aí, confesso que não tem nada a ver com o estabelecimento, mas apenas exclusivamente para resolver a celeuma, tá? Ainda diz aí assim o seguinte: observada a regra geral do artigo 3º, né? Diz aí, e aí o que é que seria essa regra do artigo 3º da nossa lei de liberdade econômica? É que é um direito de toda pessoa, natural ou jurídica, observado o disposto no artigo 170 da Constituição, desenvolver atividade econômica em qualquer dia horário da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobrança ou encargos adicionais. Ou seja, liberdade de exercer atividade. Agora, vai precisar obedecer o horário de funcionamento determinado pelo município. Muita atenção aqui, gente. Ainda sobre estabelecimento, eu queria trazer um ponto para vocês que tem muito a ver com a atividade de vocês, meus futuros procuradores e procuradoras, que é o contrato de trespasse. Por quê? O contrato de trespasse é justamente o repasse do estabelecimento empresarial. Você está passando toda a sua operação, todo o seu estabelecimento, ou seja, bens, móveis, um restaurante. Você está passando no próprio ponto onde você exerce a sua clientela. Mesas, cadeiras, panelas, cozinha. Você pode estar eventualmente repassando a marca, tá? Nome empresarial nunca, porque ele não é objeto de negócios, mas o nome fantasia, você está passando tudo isso, tá? Isso tem repercussão tributária, tem repercussão nessa sucessão, tá? Muita atenção, informativo 737, STJ. A caracterização da sucessão empresarial não exige comprovação formal da transferência dos bens, ou seja, a sucessão empresarial não é diretamente ligada a essa transferência trespasse, né? A transferência dos bens ou contrato de trespasses, admitindo-se a sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento de exploração na mesma atividade econômica, mesmo endereço e mesmo objeto. Ainda que o fisco não consiga comprovar o contrato de trespasse, havendo essa continuidade da atividade empresária, estaremos diante de uma sucessão empresarial, tá? Requisitos formais do contrato de trespasse: registro na junta comercial, a averbação na junta comercial e publicação na imprensa oficial, certo? Que mais? Regra geral da responsabilidade do alienante do estabelecimento. O adquirente vai responder pelos débitos anteriores à transferência, desde que contabilizado. Estando na contabilidade da empresa, o adquirente responde. Prazo de 1 ano é a regra. Agora, se o débito já estava vencido, a responsabilidade do alienante. Se o débito já estava vencido, esse prazo de 1 ano vai contar a partir da publicação. Se ainda não tivesse vencido, estando contabilizado, mas ainda não estava vencido, um boleto de um financiamento de uma máquina de pão para o restaurante. Vendo o microfone. Não, devidamente contabilizado, mas não estava vencido. Vai contar o ano a partir do vencimento. Mas uma regra interessante, aí ainda falando da seção, a mera instalação de um novo estabelecimento no local antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica o quê? Responsabilidade por sucessão. A gente volta para aquela regra da precisar de elementos que indiquem. Nesse contrato de trespasse não entra o contrato de locação do ponto comercial. Esse ponto ele não se transmite automaticamente. Por quê? Porque se trata, gente, de um contrato pessoal, né? Locação, franquia, são contratos pessoais. Você está alugando para aquela pessoa. Você não confia em qualquer pessoa para alugar seu imóvel. Contrato de franquia, a mesma coisa. Precisa ser o quê? Renegociado. Mas uma prestação de serviço avulsa. Aí não, é um contrato impessoal. Ele pode ser, ele vai seguir normalmente no contrato de trespasse, tá? Outra regra importantíssima: continuação
pelo alienante na mesma atividade empresária. Regra geral, silêncio do contrato não pode em 5 anos após a transferência, tá? Mariana, o contrato pode prever um prazo menor? Pode. Pode prever um prazo maior? Pode. Mas atenção, a ampliação para um prazo maior, ela pode ser considerada abusiva e revista judicialmente, tá? Então, muito atenção. A prova você vai ter assim. No contrato de traspasse é vedada a previsão de um prazo maior do que 5 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Poder? Pode. Agora, se for um prazo muito longo, diante do negócio, diante das situações concretas do caso, esse prazo ele pode ser considerado um prazo abusivo. Muita atenção aqui. Tá faltando só 2 pontos para a gente terminar nossa revisão. E um ponto, falência e recuperação empresarial. Dentro de falência e recuperação empresarial, que pode ser judicial ou extrajudicial, eu queria trazer um ponto específico hoje, que é o seguinte: execuções fiscais, né? Totalmente ligado ao trabalho, ao futuro trabalho de vocês, tá? Que é uma aposta minha para a prova de vocês de segunda fase, tá? O edital falou, galera de Tocantins e do Mato Grosso, o edital de vocês falou assim: créditos públicos na falência e na recuperação de empresas. Bem, em relação à recuperação de empresas, a gente tem o seguinte: lá no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, a gente tem a previsão do famoso stay period, que é o seguinte: a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica 2 pontos: suspensão da prescrição das obrigações do devedor sujeitas à falência e à recuperação, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, né, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, se forem créditos submetidos à falência ou à recuperação, e proibição de qualquer forma de retenção, arresto, sequestro, penhora, busca-apreensão, ou seja, medidas constritivas do patrimônio do devedor, né? Desde que o quê? Créditos sujeitos à recuperação e à falência. Não são todos os créditos, certo? Essa é a regra geral desse nosso artigo 6º, tá? Só que parágrafo 7º-B desse artigo 6º diz o seguinte: essas suspensões, este stay period da recuperação judicial, não se aplica às execuções fiscais. O que é que pode? O juízo da recuperação determinar a substituição, ou seja, houve uma penhora, uma busca-apreensão, mas o juiz da recuperação, ele pode substituir esse ato se ele recair sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante cooperação jurisdicional, lá do Código de Processo Civil. Ou seja, execução fiscal continua. Execução fiscal pode ter uma penhora, uma busca-apreensão, um ato constitutivo? Pode. O que pode também em havendo esse ato, o juízo da recuperação dizer: amiguinho, colega aí da vara de execução, pare isso aí que tu vai terminar prejudicando a tentativa de soerguimento, né? Porque a gente sabe que o objetivo da recuperação judicial não é encerrar a empresa, é um freio de arrumação para que a empresa ela possa negociar os seus débitos, pagar aos seus credores e voltar a respirar e a operar com tranquilidade, tá? Então, em relação a essas execuções fiscais no processo de recuperação judicial, a gente precisa entender algumas decisões. Primeiro, na execução fiscal, a penhora de bens de empresa em recuperação não precisa de uma prévia comprovação, demonstração de que não vai comprometer o plano. A eventual substituição da garantia deve ser avaliada pela juíza, aí era juízo, né? Da recuperação, caso envolva bem de capital essencial. Gente, o juiz da execução fiscal determina. E depois, se houver algum problema, o juiz da recuperação ele vai
substituir, tá? Não era isso que eu queria trazer ainda. São outras decisões, eu quero trazer uma outra. Deixa eu achar aqui. Cadê? Ave Maria, eu tô passando tudo errado agora. Peraí, vou achar. Cadê? Ui, meu Deus. Enfim, vou achar, peraí. Achei, gente. É o seguinte. Foi uma decisão de abril de 2025, recurso especial 2184895. O STJ disse o seguinte: na execução fiscal, o juízo da execução não deve exigir que a empresa em recuperação prove que a penhora não prejudicará o plano de recuperação ou ele avalie a importância do bem. A decisão determina que, se um bem for de capital essencial, a discussão sobre a substituição deve ser tratada pelo juiz da recuperação. Resumindo, não precisa de uma autorização prévia do juízo falimentar para que seja decretada a medida constritiva, a penhora, enfim. Primeiro, o juiz da execução fiscal determina. Se por acaso recair sobre um bem de capital essencial, aí sim o juízo da execução, ele vai, da recuperação, ele vai determinar a substituição, certo? É aqui, ó. Depois da Lei Informativa 813 do STJ, depois da 14.112 de 2020, que foi a grande reforma que a Lei 11.101 sofreu, compete ao juiz da execução fiscal decidir sobre prescrição intercorrente do crédito em que se busca habilitar perante o juízo da falência, certo? Quem mais? Próxima. Ai, meu Deus, quando eu puxo, anda tudo aqui. Próximo. Não compete ao juiz da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição relativos a valores em dinheiro. Minha gente, muita atenção aqui. Dinheiro em conta, dinheiro em boca do caixa. Um oficial de justiça foi lá, pegou o dinheiro, a penhora na boca do caixa. Dinheiro não é bem de capital. Pode ser penhorado, sim. Chorou para o empresário, tá? Vai poder haver essa penhora, sim, senhora. Para resumir, o que é competência do juízo falimentar e o que é competência do juízo fiscal, a própria lei traz presente no parágrafo 4º do artigo 7º, certo? E a gente, o que é competência do juízo falimentar? Decisão sobre cálculo, classificação dos créditos, arrecadação dos bens, realização do ativo e pagamento dos credores. Classificou o crédito, já existe o crédito, classificou o crédito, arrecadou, realizou o ativo, pagou o credor, juízo falimentar. E, se for sobre a própria existência do crédito, exigibilidade, ou seja, se deve ser cobrado ou não, e o valor do crédito, juízo da execução fiscal, certo? Então, sobre a própria existência do crédito, juízo fiscal. Sobre a cobrança, pagamento, juízo falimentar. Gente, muita atenção a isso, tá? Bem, essas são as observações que eu queria fazer para vocês sobre os créditos fiscais na recuperação. Na falência, é um pouquinho diferente. Na falência, vai precisar, agora também depois da reforma, tá, de 2020, no finalzinho, Natal de 2020, pandemia ainda bombando, a gente recebeu essa reforma que foi, no geral, muito positiva. Mas mudou profundamente a 11.101. Artigo 7º-A. Trata do incidente de classificação do crédito público na falência. O que é isso? O juiz falimentar, ele vai instaurar de ofício, presta atenção que eu botei em negrito aí o que era importante, de ofício para cada fazenda pública credora, estados, municípios, União, um incidente de classificação de crédito público. E vai, no momento que ele instaurar, ele vai determinar a intimação de cada fazenda para, em 30 dias, essa fazenda apresentar diretamente ao administrador judicial ou no juiz, nos autos, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos já inscritos em dívida ativa. Preste atenção, créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos da classificação e informações sobre a sua
situação atual. Ou seja, o próprio juiz, na prova vai ter a fazenda pública interessada instaura um incidente de classificação. Não. O juiz instaura, o juiz intima. O que a fazenda precisa fazer é, em 30 dias, apresentar ao administrador a lista dos seus créditos, certo? É isso que ela precisa fazer, certo? Desde que foi criado esse incidente, criou-se uma celeuma, tá? Por quê? Porque agora, inicialmente, os fiscos sabidos, os procuradores sabidos, vocês, dentro de poucos meses, queriam tanto manter a execução fiscal como habilitar os créditos na falência. Não pode, gente. O STJ, ele definiu que é vedado ao fisco utilizar duas vias processuais para satisfazer o crédito, a denominada garantia dúplice, a execução e a habilitação. Por quê? Bis in idem. Ressalvada a possibilidade de discussão no juízo da execução fiscal a existência, exigibilidade e valor do crédito. A gente viu, né? Parágrafo 4º do artigo 7º-A. A suspensão da execução afasta a dupla garantia e aí, enfim, é isso. Pode os dois ao mesmo tempo? Não. O que pode é continuar a discutir, mas uma vez habilitado, uma vez inscrito em dívida ativa, já definido o valor, você vai lá no incidente e inscreve aquele crédito, tá? Bem, é isso, gente. Para fechar com chave de ouro hoje, nós vamos ver desconsideração da personalidade jurídica. Turminha do Espírito Santo ainda está aí comigo? Vamos embora. Desconsideração é a possibilidade de afastamento temporário e pontual da autonomia da personalidade jurídica para que os efeitos de uma determinada execução atinjam pessoas diferentes das devedoras originárias. Isso é o conceito de desconsideração da personalidade jurídica. Olha só. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando o Ministério Público intervir no processo, couber a ele esta intervenção, vai desconsiderar a personalidade para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores dos sócios que, direta ou indiretamente, foram beneficiados por aquele abuso. Não são todos os sócios, não são todos os administradores. São aqueles que foram o quê? Beneficiados. Muita atenção aqui. O que é desvio de finalidade? Utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Desvio de finalidade não é eu tinha um salão de beleza, resolvi abrir um spa. Isso é a própria atividade empresária, né? A pandemia aconteceu tanto. O desvio de finalidade é efetivamente o propósito de lesar credores, prática de atos ilícitos. Desvio da finalidade empresária, não é do objeto da atividade, tá? Já a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, e o patrimônio dos sócios, caracterizado por rol meramente exemplificativo. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, pagamento do cartão, da gasolina do carro, das funcionárias, de viagens com o patrimônio da empresa. Transferências de ativos e passivos sem contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificantes. Veja aqui, cumprimento repetitivo não tem limite de valor. O mínimo já é considerado, desde que seja repetitivo, que aconteça comumente. Transferência de ativo e passivo precisa ser um valor alto. Por exemplo, uma simples impressora para uma empresa de grande porte pode não ser nada. Então, houve a transferência do ativo da impressora da empresa, foi para a casa do sócio. Até um carro pode ser que, dependendo do tamanho da empresa, não represente, tá? Mas ele tem que ser significante para aquela sociedade empresária. Ou outros atos de descumprimento desta autonomia patrimonial, tá? Então, neste caso, estão configurados o abuso da personalidade jurídica e é permitida essa transferência das obrigações, tá? Gente, aqui, tipos de desconsideração. A primeira é a clássica, é o caput, né? A execução da sociedade atinge o patrimônio dos sócios e administradores beneficiados. Mas também temos outros tipos. Desconsideração inversa é quando a finalidade é de alcançar a pessoa jurídica, tá? Por uma obrigação do seu sócio. O sócio vacilou,
passou o patrimônio para a sociedade na tentativa de esconder o próprio, uma dívida própria, né? O patrimônio do sócio está escondido na pessoa jurídica, então a pessoa jurídica é que vai pagar, desconsideração inversa. Isso está no parágrafo 3º desse artigo 50, olha aí. O disposto nos parágrafos 1º e 2º também se aplica na extensão das obrigações de sócios ou administradores para a pessoa jurídica, desconsideração inversa. Desconsideração expansiva. Aí é o caso de desconsiderar a pessoa jurídica para atingir a personalidade do sócio oculto, que vai estar escondido na empresa controladora. Ela vai expandir, passar para outra pessoa jurídica, tá? Vai sair da pessoa jurídica e vai atingir um sócio oculto, que pode estar escondido em outra sociedade, tá? Que é também semelhante ao que acontece na desconsideração indireta. A desconsideração indireta é quando vai atingir, a desconsideração ela vai ter o efeito de atingir conglomerados empresariais ou grupos econômicos, que vão operar com fraudes e abusos para prejudicar terceiros e obter vantagens indevidas. Na desconsideração expansiva, a gente está diante daquela situação do sócio laranja, né? Um sócio oculto. Você tem a empresa de uma pessoa, quando você desconsidera, aquela pessoa não está, mas aí tem um outro sócio, que é o real, então aí você vai expandir. Na desconsideração indireta, é um próprio grupo econômico. E muita atenção, porque o legislador diz para a gente que a mera existência de grupo econômico sem os requisitos de disfuncionalidade ou abuso, o abuso patrimonial pela confusão ou pelo desvio, não autoriza a desconsideração. A gente tem que ter, tá? Para a consideração dessa desconsideração indireta, ou seja, a execução de uma sociedade na outra do mesmo grupo econômico, a gente precisa ter fraude e abuso com a intenção de fraudar terceiros. E, por fim, a minha queridinha. Por quê? Porque também eu só vi cair em uma prova, magistratura já faz tempo. Desconsideração positiva. É o caso de autonomia patrimonial, ela apesar de haver a desconsideração, ela não é para executar, para prejudicar um sócio ou a própria empresa, mas é o contrário, é para proteger um bem que está em nome da sociedade, mas que ele é utilizado como residência de um ou de alguns sócios. O próprio STJ já reconheceu essa possibilidade. Ela é chamada de positiva porque ela vem para proteger um patrimônio em nome da impenhorabilidade do bem de família, certo? Então, muita atenção, desconsideração positiva, tá? Esse caso aqui eu já falei que é a desconsideração da personalidade jurídica de uma associação, eu disse que é possível, mas que nesse caso, ela vai atingir não todos os associados, não os associados administradores, não tem isso, mas ela nem se fala em atingir quem foi beneficiado, ela fala o seguinte, ela vai se limitar aos associados em posição de poder na condução daquela sociedade, tá? Para o colegiado, não se pode estender essa responsabilidade a todos os associados, porque eles têm pouca influência na prática das irregularidades. Decisão recente para fechar com chave de ouro essa nossa super revisão, nosso revisaço, informativo 843 do STJ. O indeferimento de um pedido de desconsideração, tendo como resultado a não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. O caso aqui é o seguinte, houve um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio apareceu, ele contestou, o juiz não considerou essa desconsideração. O que é que acontece? Pagamento de honorários. Gente, essa decisão, galera do Espírito Santo, tem tudo a ver, porque apesar de não ser, ela é muito mais uma decisão, apesar de falar de desconsideração da personalidade jurídica, falar de sócio, de empresa, ela está trazendo o quê? Ela está trazendo uma decisão de direito processual civil. Então, muita atenção, turma do Espírito Santo, a essa decisão. Bem, gente, é isso. Trouxe tudo o que eu gostaria. Quer dizer, não trouxe tudo o que eu gostaria, mas trouxe o máximo que eu pude no meu tempo. Já estourei demais ele aí. Mas atenção a essa frase. Agora é hora de confiar no que vocês construíram, no que foi construído. Quem estudou com propósito não precisa temer o resultado. Apenas confirmar.
Gente, uma excelente prova para todos vocês. Eu quero as notícias de como foram essas provas. Beijo grande, obrigada pela presença, pela companhia até agora e uma excelente prova para vocês.